Na reportagem especial de hoje, você vai ver como funciona a economia paralela em Cuba. A prostituição e o comércio clandestino de charutos estão entre as fontes de renda na ilha caribenha. É o que mostram os enviados especiais a Havana, Fábio Panunzio e Claudinei Matosão. A arquitetura rica e as enormes mansões da Quinta Avenida em Havana lembram os tempos em que Cuba era a terceira economia do continente americano. Mas a prosperidade se pautava por negócios da máfia, que explorava cassinos, drogas e a prostituição. Fulgêncio Batista era o ditador naquela época. Ele foi deposto no dia 1º de janeiro de 59 por Fidel Castro, que prometeu restaurar a decência e acabar com os vícios. Para isso foi instaurada uma ditadura comunista que perdura até hoje. Neste trecho de uma entrevista à Band em 87, Fidel Castro falou sobre o processo da revolução. Creo que debemos rectificar errores de siglos. Significa buscar soluciones nuevas a problemas viejos. Que la revolución misma es una gran rectificación histórica. Es decir, que este proceso es amplio. Só agora começa a haver um sopro de liberdade econômica. No ano passado, o governo autorizou aquilo que já acontecia na prática dos mercados paralelos: a venda de imóveis e carros entre particulares. Também foram permitidas associações com empresas estrangeiras. E para enxugar os gastos da máquina pública, o governo pretende agora demitir 1,5 milhão de pessoas. Irina é um dos cubanos que já perderam o emprego. Hoje ela trabalha em um restaurante privado, os chamados paladares, que é uma outra atividade autorizada nos últimos tempos. Não tenho sueldo básico, solamente le digo, depende das ventas do restaurante, se nos paga. Se há muita venta, já o salário subiria um pouco mais. Um percentual? Sim. Atualmente, cooperativas e estabelecimentos privados empregam 16% dos trabalhadores. Mas as contradições de um dos regimes mais fechados do mundo trouxeram de volta os vícios da era Batista. Na ilha mais famosa da América, duas economias convivem paralelamente. Os funcionários públicos recebem o salário em pesos cubanos, o equivalente a $20 por mês. Só dá para pagar a comida racionada, o aluguel e as contas de consumo. Todo o restante tem que ser comprado em cookies, a moeda dos turistas que pode ser convertida em dólares americanos. Mas só tem acesso a ela quem trabalha com alguma atividade turística, como os táxis e os bares dos hotéis. Para todos os demais trabalhadores, resta apenas a resignação ou a trampa, que é o equivalente cubano do jeitinho brasileiro. E a prática é mais antiga do que muitos imaginam, como já mostrou o documentário exibido pela Band em janeiro de 88, há quase 25 anos. Alguns destes rapazes aguardam turistas para oferecer a preços tentadores coisas típicas da ilha, como rum e charutos. Se o turista mostrar interesse pelos produtos, o negócio pode ser fechado em algum canto dessas estreitas ruas de Havana. Atualmente, as duas atividades mais lucrativas nos subterrâneos da economia cubana são a falsificação de charutos e a prostituição. Geralmente são camareiras de hotéis e motoristas de táxi que agenciam os programas. Minha amiga é bonita, blanca, de olhos verdes, muito bonita. Tiene bonitas piernas, bonita figura. Bueno, espera que te llame Dani. Sim, senhora. Logo depois, quem liga é a prostituta para acertar os detalhes do programa. Eu me vou banhar e me vou arreglar. Muito bem. E então, enquanto eu termine, eu te chamo à habitação. 1h30 mais tarde, a garota de programa chega ao hotel vestida como uma dama. Na mesa do bar, a mulher conta uma história triste sobre a avó e aceita alguns cookies de presente. Ela é dispensada sem subir ao quarto ou prestar qualquer tipo de serviço. Os charutos cubanos, que podem custar até $250 a caixa, são outra tentação para os estelionatários da ilha. Este motorista de táxi nos ofereceu uma caixa dos caríssimos Coíba por apenas $80, menos de 1/3 do preço real. É bom, não é uma falsificação. Eu tenho toda a contato mío há 20 anos na fábrica. A impressão de quem visita o país é de que o governo tolera cada vez mais as práticas econômicas do submundo. Elisardo Sanches, presidente da Comissão de Direitos Humanos de Cuba, confirma. Há nível de corrupção nunca antes visto na história de Cuba. É necessário sobornar a los funcionarios, a veces hasta para obtener una certificación simple del registro civil, qualquer documento. Para Elisardo, a culpa é do governo dos irmãos Castro, que, segundo ele, transformou a ilha numa enorme agência de empregos e vive hoje de explorar trabalhadores que têm contrato com empresas privadas.
Ellos son la causa primera de la pobreza y de la desesperanza de la gran mayoría de los cubanos. Amanhã, Ioane Sanches, a guerrilheira pela internet e a censura que ainda impede os cubanos de conhecer a própria realidade. A arquitetura rica e as enormes mansões da Quinta Avenida em Havana lembram os tempos em que Cuba era a terceira economia do continente americano. Mas a prosperidade se pautava por negócios da máfia, que explorava cassinos, drogas e a prostituição. Fulgêncio Batista era o ditador naquela época. Ele foi deposto no dia 1º de janeiro de 59 por Fidel Castro, que prometeu restaurar a decência e acabar com os vícios. Para isso foi instaurada uma ditadura comunista que perdura até hoje. Neste trecho de uma entrevista à Band em 87, Fidel Castro falou sobre o processo da revolução. Creo que debemos rectificar errores de siglos. Significa buscar soluciones nuevas a problemas viejos. Que la revolución misma es una gran rectificación histórica. Es decir, que este proceso es amplio. Só agora começa a haver um sopro de liberdade econômica. No ano passado, o governo autorizou aquilo que já acontecia na prática dos mercados paralelos: a venda de imóveis e carros entre particulares. Também foram permitidas associações com empresas estrangeiras. E para enxugar os gastos da máquina pública, o governo pretende agora demitir 1,5 milhão de pessoas. Irina é um dos cubanos que já perderam o emprego. Hoje ela trabalha em um restaurante privado, os chamados paladares, que é uma outra atividade autorizada nos últimos tempos. No tengo sueldo básico, solamente ya le digo, depende de las ventas de restaurantes se nos paga. Si hay mucha venta, ya el salario subiría un poco más. Um percentual. Sí. Atualmente, cooperativas e estabelecimentos privados empregam 16% dos trabalhadores. Mas as contradições de um dos regimes mais fechados do mundo trouxeram de volta os vícios da era Batista. Na ilha mais famosa da América, duas economias convivem paralelamente. Os funcionários públicos recebem o salário em pesos cubanos, o equivalente a $20 por mês. Só dá para pagar a comida racionada, o aluguel e as contas de consumo. Todo o restante tem que ser comprado em cookies, a moeda dos turistas que pode ser convertida em dólares americanos. Mas só tem acesso a ela quem trabalha com alguma atividade turística, como os táxis e os bares dos hotéis. Para todos os demais trabalhadores, resta apenas a resignação ou a trampa, que é o equivalente cubano do jeitinho brasileiro. E a prática é mais antiga do que muitos imaginam, como já mostrou o documentário exibido pela Band em janeiro de 88, há quase 25 anos. Alguns destes rapazes aguardam turistas para oferecer a preços tentadores coisas típicas da ilha, como rum e charutos. Se o turista mostrar interesse pelos produtos, o negócio pode ser fechado em algum canto dessas estreitas ruas de Havana. Atualmente, as duas atividades mais lucrativas nos subterrâneos da economia cubana permitidas associações com empresas estrangeiras. E para enxugar os gastos da máquina pública, o governo pretende agora demitir 1,5 milhão de pessoas. Irina é um dos cubanos que já perderam o emprego. Hoje ela trabalha em um restaurante privado, os chamados paladares, que é uma outra atividade autorizada nos últimos tempos. No tengo sueldo básico, solamente ya le digo, depende de las ventas de restaurantes se nos paga. Si hay mucha venta, ya el salario subiría un poco más. Um percentual. Sí. Atualmente, cooperativas e estabelecimentos privados empregam 16% dos trabalhadores. Mas as contradições de um dos regimes mais fechados do mundo trouxeram de volta os vícios da era Batista. Na ilha mais famosa da América, duas economias convivem paralelamente. Os funcionários públicos recebem o salário em pesos cubanos, o equivalente a $20 por mês. Só dá para pagar a comida racionada, o aluguel e as contas de consumo. Todo o restante tem que ser comprado em cookies, a moeda dos turistas que pode ser convertida em dólares americanos. Mas só tem acesso a ela quem trabalha com alguma atividade turística, como os táxis e os bares dos hotéis. Para todos os demais trabalhadores, resta apenas a resignação ou a trampa, que é o equivalente cubano do jeitinho brasileiro. E a prática é mais antiga do que muitos imaginam, como já mostrou o documentário exibido pela Band em janeiro de 88, há quase 25 anos. Alguns destes rapazes aguardam turistas para oferecer a preços tentadores
Coisas típicas da ilha, como rum e charutos. Se o turista mostrar interesse pelos produtos, o negócio pode ser fechado em algum canto dessas estreitas ruas de Havana. Atualmente, as duas atividades mais lucrativas nos subterrâneos da economia cubana são a falsificação de charutos e a prostituição. Geralmente são camareiras de hotéis e motoristas de táxi que agenciam os programas. Minha amiga é bonita, blanca, de ojos verdes, muito bonita. Tiene bonitas piernas, bonita figura. Bueno, espera que te llame Dani. Sim, senhora. Logo depois, quem liga é a prostituta para acertar os detalhes do programa. Eu me vou banhar e me vou arreglar. Muito bem. E então, enquanto eu termine, eu te chamo à habitação. 1h30 mais tarde, a garota de programa chega ao hotel vestida como uma dama. Na mesa do bar, a mulher conta uma história triste sobre a avó e aceita alguns cookies de presente. Ela é dispensada sem subir ao quarto ou prestar qualquer tipo de serviço. Os charutos cubanos, que podem custar até $250 a caixa, são outra tentação para os estelionatários da ilha. Este motorista de táxi nos ofereceu uma caixa dos caríssimos Coíba por apenas $80, menos de 1/3 do preço real. É bom, não é uma falsificação. Eu tenho toda a contacto mío hace 20 anos na fábrica. A impressão de quem visita o país é de que o governo